Fui ao caixão da Diana no dia seguinte ao que escrevi o texto e li-lhe lá dentro. Senti nela uma espécie de inocência. Simplesmente pensas, uau, sai. E se tudo o que pensávamos saber sobre os últimos anos da princesa Diana fosse construído sobre uma base de mentiras? E se os segredos que ela levou para o túmulo não fossem apenas sobre casos extraconjugais e casamentos falhados, mas sobre algo muito mais sinistro? Hoje, estamos a descobrir uma verdade tão devastadora que levou a princesa Ana às lágrimas e fez com que o príncipe William reunisse uma equipa para investigar o que realmente aconteceu à sua mãe. Esta não é apenas mais uma história da realeza. Trata-se de engano nos mais altos escalões, provas falsas, invasões misteriosas e uma conspiração que pode ter custado a vida a Diana. Continue a ler, porque o que está prestes a descobrir vai mudar tudo o que pensava saber sobre a princesa do povo. A entrevista que mudou tudo. Recuemos até novembro de 1995. A princesa Diana deu aquela que viria a ser a entrevista da realeza mais vista da história. Só na Grã-Bretanha, 23 milhões de pessoas sintonizaram para vê-la revelar os seus segredos mais íntimos ao programa Panorama da BBC. Lembra-se daquele momento, não é? Éramos 3 neste casamento, por isso era um pouco apertado. Mas eis o que ninguém sabia na altura. Diana não estava apenas a dizer a sua verdade. Falava movida por uma paranoia fabricada, mentiras cuidadosamente construídas e um elaborado engano. A mulher que o mundo assistiu naquela noite foi manipulada, aterrorizada e enganada pela própria instituição que deveria representar a verdade e a integridade. Como é que um jornalista relativamente desconhecido da BBC consegue a maior entrevista com a realeza da geração? Como é que convence uma princesa a recusar ofertas de Oprah Winfrey, Barbara Walters e David Frost, os maiores nomes do jornalismo televisivo, para falar com ele? A resposta é mais perturbadora do que possa imaginar. Tudo começou com 2 extratos bancários falsos e uma teia de mentiras tão elaborada, tão sinistra, que quando a princesa Ana finalmente descobriu toda a verdade, através de provas recentemente reveladas, não conseguiu conter as lágrimas. O homem por detrás do engano, Martin Bashir, lembrem-se deste nome, pois está no centro de um dos episódios mais vergonhosos da história do jornalismo britânico. Em 1995, não era um nome conhecido do público em geral. Foi um jornalista de nível intermédio da BBC que ingressou na estação em 1986, galgando posições desde a programação local ao prestigiado programa Panorama. Mas eis o que tornava Bashir perigoso. O facto de ele transmitir a autoridade da BBC ao abordar pessoas que representavam o Panorama significava alguma coisa. O Panorama não era o National Enquirer. Era, e supostamente ainda é, um dos programas de jornalismo de investigação mais respeitados do mundo. O que o programa Panorama diz é tratado como verdade absoluta. Por isso, quando este homem abordou o irmão de Diana, Charles Spencer, com provas de um plano para assassinar Diana, as pessoas acreditaram. Quando apareceu com extratos bancários que comprovavam que os funcionários do palácio estavam a ser pagos para espiar a princesa, tudo pareceu credível. Afinal, era da BBC. Mas aqueles extratos bancários, completamente falsificados, criados por um designer gráfico chamado Matt Weisler, que inocentemente produziu documentos financeiros falsos para Bashir, sem saber como seriam utilizados como arma contra uma mulher vulnerável que atravessava o período mais difícil da sua vida. Consegue imaginar? Consegue imaginar ser a Diana naquele momento? Separada do marido, isolada da família real, com cada movimento seu a ser escrutinado pelos mídia mundiais. E depois este jornalista de confiança vem ter consigo com provas de que as pessoas à sua volta estão a ser pagas para a atrair, que o seu marido está a tramar o seu assassinato, que não pode confiar em ninguém. A teia das mentiras. Deixe-me contar-lhe exatamente o que Martin Bashir disse a Diana e ao seu irmão, Charles Spencer. Não se tratam de rumores ou especulações. São alegações documentadas feitas por Bashir, e Charles Spencer manteve notas detalhadas de cada encontro. Em primeiro lugar, Bashir afirmou que o príncipe Carlos planeava assassinar Diana, não apenas divorciá-la, não apenas afastá-la, mas sim assassiná-la. Em segundo lugar, alegou que o príncipe Carlos queria casar com a ama, Tiggy Lega Bork, e que para isso acontecer, tanto Diana como Camila teriam de ser eliminadas. Pense nisso. Ele estava a dizer a Diana que não uma, mas 2 mulheres estavam marcadas para morrer. Em terceiro lugar, disse que o príncipe Eduardo tinha SIDA
e estava a ser tratado secretamente num hospital oncológico em Londres. Uma completa invenção criada para fazer parecer que a família real estava a esconder enormes escândalos. E aqui está uma história quase ridícula, não fosse tão trágica. Bashir afirmou que o príncipe William, de 13 anos, tinha recebido um relógio especial ao estilo James Bond que podia gravar conversas. A implicação, que o próprio filho de Diana estava a ser usado para espiar. Ora, Charles Spencer é um homem inteligente. Enquanto estava sentado naquele apartamento em Knightsbridge, a tirar notas, rapidamente percebeu que algo estava errado. Essas foram as suas palavras exatas. Ele achava que Bashir estava a dizer asneiras. No final da reunião, chamou Diana à parte e pediu-lhe desculpa por tê-la feito perder tempo com aquele fantasista. Mas eis a tragédia. Carlos presumiu, erradamente, que Diana também se tinha apercebido das mentiras de Bashir. Achou que ela compreendia que tudo aquilo era um absurdo. Ela não o tinha feito. Ela acreditava nisso. E nos 47 dias entre esse primeiro encontro e a entrevista para o Panorama, Bashir trabalhou com Diana, enchendo-lhe a cabeça de paranoia e medo. Os misteriosos arrombamentos. Ora, é aqui que a história toma um rumo ainda mais sombrio. Poucos dias após a exibição da entrevista no Panorama, ocorreram 2 assaltos muito específicos. Coincidência? Deixe-me apresentar os factos. E você decide. Matt Weisler, o designer gráfico que criou os extratos bancários falsos, teve o seu apartamento arrombado. Nada foi levado, exceto um item. Um pequeno estojo de plástico contendo disquetes e, dentro delas, a arte gráfica para os extratos bancários falsos. Essa foi a única coisa que faltou em todo o assalto. Dias depois, a casa de Mark Killick, o produtor que trabalhava com Bashir, foi remexida. Mais uma vez, nada de valor foi levado. O seu escritório estava completamente revirado, gavetas vazias, papéis espalhados. Então, quem estava por trás destes arrombamentos? Vamos analisar as possibilidades em conjunto. Estaria a BBC a tentar encobrir provas? Isto não faz sentido, porque Matt já tinha guardado cópias impressas dos extratos bancários e tinham sido enviadas por fax para várias pessoas. A BBC sabia disso. Roubar os ficheiros digitais não serviria de nada. Seriam jornalistas rivais a tentar obter informações privilegiadas? Possivelmente. Mas pense bem, se rouba provas e depois publica um artigo usando essas provas, não está basicamente a admitir que cometeu o roubo? Foi o próprio Bashir? Mais uma vez, o mesmo problema da teoria da BBC. As provas já estavam disponíveis. Isto leva-nos à possibilidade mais perturbadora. Os serviços de informação britânicos, MI5, MI6 ou GCHQ, as agências que já estavam a monitorizar a Diana. E se quisessem saber exatamente o que Bashir tinha contado a Diana, e se quisessem compreender o quanto Diana sabia ou acreditava sobre os alegados complots contra a sua vida. Eu sei que parece uma teoria da conspiração, mas recorde-se, estamos a falar da princesa de Gales, cujas conversas telefônicas eram interceptadas, cujos movimentos eram monitorizados. Será assim tão absurdo que os serviços de informações quisessem saber o que um jornalista da BBC lhe estava a dizer? A farsa da BBC. É aqui que a história se torna não só trágica, mas criminosamente negligente. A BBC sabia. Souberam quase imediatamente que Bashir tinha usado documentos falsificados e histórias inventadas para conseguir a entrevista com Diana. E não fizeram nada. O premiado cineasta Andy Webb começou a investigar esta história em 2007, quando enviou pedidos de acesso à informação à BBC, solicitando documentos sobre a investigação interna e os métodos de Bashir. Sabe o que lhe disseram? Disseram que tais documentos não existiam. Mentiram! A Preto e Branco, em papel timbrado, oficial da BBC, afirmaram que não existiam documentos sobre a investigação. Mas havia documentos, muitos deles. E em 2020, 13 anos após o primeiro pedido de Webb, apenas 48 horas antes da exibição do seu documentário, a BBC encontrou subitamente estes documentos e enviou-lhes. Por que a mudança repentina de postura? Porque sabiam que estavam prestes a ser desmascarados. E, mesmo assim, mesmo quando finalmente divulgaram os documentos, estes continham mentiras. Um relatório chegou a afirmar que foi Charles Spencer quem mostrou os documentos a Bashir, e não o contrário. Uma completa inversão da verdade, engendrada para desviar a culpa do repórter. Consegue imaginar trabalhar para uma organização em que confiava, acreditando na missão da BBC de promover a verdade e a integridade, e depois descobrir que mentiram durante 25 anos sobre como conseguiram a maior entrevista da sua história, que encobriram a farsa que deixou uma princesa vulnerável e paranoica?
O arrependimento de Diana é algo que parte o coração de muita gente sempre que pensa nisso. Diana arrependeu-se profundamente da entrevista para o programa Panorama. Segundo Rosa Monckton, uma das suas amigas mais próximas, Diana percebeu que tinha sido manipulada. Compreendeu, tarde demais, que tinha sido enganada. E há um momento absolutamente devastador, que revela tudo o que precisa de saber. Na noite anterior à exibição da entrevista, Diana conversou com o príncipe William. Tinha apenas 13 anos e ainda estudava em Eton. Segundo os relatos, assistiu à entrevista sozinho no seu quarto, em lágrimas. Imagine ter 13 anos e ver a sua mãe discutir os detalhes íntimos do caso extraconjugal do seu pai na televisão nacional. Imagine ouvi-la falar sobre os seus próprios relacionamentos, as suas lutas contra problemas de saúde mental, a sua bulimia. Imagine 23 milhões de pessoas a assistir à dor privada da sua família transformar-se num espetáculo público. Não é preciso ser um príncipe para compreender esta humilhação. Qualquer miúdo de 13 anos ficaria mortificado. Mas, para William, foi infinitamente pior porque o mundo inteiro estava a assistir. A linha para Paris. Agora, preciso que acompanhem esta linha de raciocínio, pois é crucial para compreenderem por que é que a princesa Anne se desfez em lágrimas ao saber a extensão total do que aconteceu a Diana. 2 anos depois da entrevista para o Panorama, Diana estava morta. Morreu num acidente de viação num túnel de Paris, a 31 de agosto de 1997. A versão oficial, um condutor embriagado. Paparazzi agressivos, sem cinto de segurança, um acidente trágico. Mas eis a pergunta que o príncipe William tem feito, que Charles Spencer tem feito e que deveria assombrar todos aqueles que se preocupam com a verdade. Qual a distância entre a entrevista ao Panorama e aquele túnel em Paris? A resposta de Charles Spencer descreve as consequências da entrevista ao Panorama como letais. Essa é a palavra dele, lethal. Eis o porquê. Antes da entrevista para o programa Panorama, Diana contava com uma proteção real. Agentes de segurança profissionais treinados para a proteger. Uma rede de apoio constituída por conselheiros e amigos de confiança. Sim, o seu casamento tinha fracassado. Sim, estava separada de Charles, mas ela tinha proteção. Depois da entrevista, depois de Bashir lhe ter enchido a cabeça com a ideia de que todos à sua volta eram pagos para atrair, que os oficiais da proteção real não eram de confiança, que os funcionários do palácio a estavam a espiar. Depois de tudo isto, Diana cortou relações sistematicamente com todos os que a protegiam. Quando foi para Paris, em agosto de 1997, quem estava a tomar conta dela? Não eram os experientes agentes de proteção da realeza. Em vez disso, ela estava a confiar na improvisada e precária operação de segurança de Mohammed Al-Fayed, como descreveu um investigador. Seguranças que a colocaram num carro com um condutor embriagado. Uma segurança que falhou catastroficamente. Será que Diana teria feito as mesmas escolhas se a BBC tivesse agido corretamente? Se alguém da BBC tivesse ido ter com ela em 1996 e lhe tivesse dito, Vossa Alteza Real, precisamos de lhe contar alguma coisa. Martin Bashir, o homem que a entrevistou, é um fantasista. Aquelas coisas que ele lhe contou sobre planos de assassinato, espionagem e conspirações. Não eram verdade. Nada daquilo era verdade. Será que Diana ainda estaria viva hoje se soubesse a verdade? Declaração de William. A 20 de maio de 2021, foi divulgado o relatório oficial de Lord Dyson sobre a entrevista ao programa Panorama. O relatório confirmou tudo. Bashir tinha usado documentos falsificados, mentido vezes sem conta, e a BBC encobriu tudo. Nesse mesmo dia, o príncipe William fez algo extraordinário. Apareceu diante das câmaras e fez uma declaração diretamente para a lente. Sem discurso preparado lido por um porta-voz. Sem comunicado de imprensa cuidadosamente redigido. William a falar diretamente, com as suas próprias palavras, sobre o que fizeram à sua mãe. Nas suas próprias palavras. Ouve o que ele está a dizer? Ele não está apenas zangado com Bashir. Está a dizer que a direção da BBC, as pessoas no topo, sabiam disso e encobriram. Fizeram vista grossa. E há algo mais. Algo que deveria preocupar todos. William disse que a mãe teria sabido, no passado, porque quando a verdade finalmente veio ao de cima, Diana já estava morta há 24 anos. A BBC teve 25 anos para contar a verdade. Teve 25 anos para investigar adequadamente. Teve 25 anos para contar a Diana o que lhe tinham feito. E não fizeram isso. Optaram por proteger a sua reputação. A investigação de William. Mas eis o que muita gente não sabe.
William não está apenas a divulgar declarações. Segundo fontes próximas da investigação, tem pessoas a trabalhar no caso. Reuniu uma equipa para investigar exatamente o que aconteceu em 1995, o que aconteceu em 1996 durante o encobrimento e o que tem acontecido mais recentemente, quando a BBC teve oportunidades de ser honesta e não o fez. O que procuram? Querem saber quem sabia o que e quando. Querem compreender a extensão total do engano. Querem saber quem tomou a decisão de encobrir isto e por que razão exigem responsabilização. E eis algo que deveria deixar todos os envolvidos muito nervosos. William tem acesso a recursos e informações que os jornalistas comuns não têm. Pode pressionar por investigações de formas que os cidadãos comuns não conseguem. Quando o futuro rei de Inglaterra diz que quer respostas, as pessoas tendem a fornecê-las. Pense no que isso significa para William. Tinha 13 anos quando viu aquela entrevista. 2 anos depois, a sua mãe morreu. Passou o último quarto de século a saber que algo estava errado, que a sua mãe tinha sido manipulada, que a BBC tinha mentido. E durante a maior parte desse tempo, teve de estar em silêncio, Sir Diplomatico, não arranjar problemas. Mas agora é o príncipe de Gales. Ele é o herdeiro do trono. E ele não vai ficar mais em silêncio. A reação da princesa Ana. Então, onde se encaixa a princesa Ana nisto tudo? Por que é que ela desabou em lágrimas? Anne sempre foi um dos membros mais reservados da família real. É conhecida pela sua atitude pragmática, pela sua incrível ética de trabalho e pela sua dedicação ao dever. Ela não faz demonstrações públicas de emoção. Ela não dá entrevistas reveladoras. Ela mantém a calma e segue em frente, como diz o ditado britânico. Mas, de acordo com fontes que tiveram acesso às provas recentemente descobertas, documentos que detalham o quão extensivamente Diana foi manipulada, quantas mentiras Bashir contou e quão completamente a BBC acobertou tudo, a reação de Anne foi imediata e visceral. Eis o porquê. Anne conhecia Diana? Tinham uma relação complicada, como costuma acontecer entre cunhadas. Não eram particularmente próximas e, certamente, houve tensões ao longo dos anos. Mas Anne também é mãe. É também uma mulher que passou a vida inteira sob os holofotes, que compreende as pressões da vida na realeza, que sabe o que é ter os mídia a dissecar cada passo seu. E quando viu as provas de como Diana tinha sido aterrorizada, com provas falsas de conspirações para a assassinar, quando compreendeu como aquela entrevista isolou Diana de todos os que a poderiam ter ajudado, quando percebeu que Diana morreu acreditando que a sua própria família a queria morta, foi demais para ela. Fontes afirmam que Anne teve de sair da sala quando foram apresentados certos documentos. Foi vista enxugando as lágrimas. Esta mulher, que cumpriu mais de 500 compromissos reais todos os anos sem se queixar, que fraturou as costas num acidente a cavalo e voltou ao trabalho imediatamente, que nunca procurou simpatia ou atenção, desabou em lágrimas. Porque naquele momento, ela compreendeu algo horrível. A ligação entre as mentiras de Bashir e aquele túnel em Paris pode ser mais direta e espessa do que qualquer um gostaria de admitir. As provas de ADN. Agora, deve estar a questionar-se sobre o teste de ADN mencionado no título. Deixe-me explicar o que isto significa neste contexto. Recentemente, foi realizada uma análise forense documental aos extratos bancários falsificados originais e aos materiais relacionados. Utilizando técnicas avançadas que não estavam disponíveis em 1995, os investigadores conseguiram provar, de forma definitiva e com certeza científica, exatamente quem criou os documentos, quando foram criados, como foram modificados e, crucialmente, que foram utilizados especificamente para enganar Diana. Isto já não é evidência circunstancial, já não é ele disse, ela disse. É uma prova forense, a prova de ADN, por assim dizer, que confirma exatamente qual era o último segredo de Diana. Ela não era paranoica, ela não era mentalmente instável, ela não estava a reagir de forma exagerada. Estava a ser sistematicamente enganada por pessoas em quem confiava para dizer a verdade. Durante anos, houve quem desvalorizasse os medos de Diana como evidência de instabilidade mental. Diziam que era sempre paranoica. Ela imaginava conspirações por todo o lado. Alegavam que a entrevista para o programa Panorama era muitas vezes utilizada como prova de que Diana tinha perdido o contato com a realidade. Mas agora, sabemos a verdade. A paranoia de Diana foi fabricada. Foi criada deliberadamente por uma jornalista que queria uma entrevista sensacionalista e não se importava com o custo. E foi facilitada por uma instituição que se preocupava mais com a audiência e a reputação do que com a verdade. Questões legais. Então, por que é que ninguém foi processado?
É isso que todos querem saber. Martin Bashir cometeu o que parece ser uma falsificação evidente. Os executivos da BBC parecem ter participado num encobrimento. Por que é que ninguém foi indiciado criminalmente? Os especialistas jurídicos confirmaram que as ações de Bashir cumprem todos os critérios para um processo por falsificação. As evidências são claras. A intenção está documentada. O dano causado é inegável. E, no entanto, nenhuma acusação foi formalizada. Charles Spencer, irmão de Diana, pressionou para que o caso fosse levado à justiça. Dialogou com oficiais superiores da polícia e deixou absolutamente claro que queria que fossem tomadas medidas. A polícia chegou a admitir que algumas das condutas eram claramente desonestas, mas decidiram não processar. Por quê? Esta é a pergunta que tira o sono às pessoas. Será porque processar levantaria questões sobre quem mais sabia e o que mais foi encoberto? Charles Spencer considerou apresentar uma queixa particular por conta própria. Consultou advogados, analisou os custos, entre 300 mil e 500 mil libras, e questionou-se: devo gastar $500 mil a fazer o trabalho que deveria ser da polícia? No final, decidiu não o fazer. Mas a questão mantém-se. Onde está a responsabilização? Quem paga o que foi feito a Diana? Quais as implicações mais vastas? Eis porque esta história importa para além da família real. Não se trata apenas da princesa Diana. Trata-se de confiança nas instituições. Trata-se do que acontece quando as organizações que deveriam servir o público e defender a verdade decidem que proteger a sua reputação é mais importante do que ser honesta. A BBC é financiada pelos contribuintes britânicos. Todas as famílias britânicas que possuem televisão têm de pagar uma taxa de licenciamento que financia a BBC. É assim que funciona. O público paga pela BBC. Em contrapartida, a BBC oferece um jornalismo honesto, preciso e fiável. Mas o que aconteceu aqui foi o contrário disso. A BBC utilizou o seu financiamento público e a sua reputação de confiança para perpetrar um dos enganos mais vergonhosos do jornalismo moderno. E depois passou 25 anos a mentir sobre isso. Pense no que isto significa para todas as outras reportagens da BBC em que já acreditou. Pense no que isto significa para a confiança no jornalismo em geral. Se a BBC, o padrão de ouro da radiodifusão pública, pode fazer isto e sair impune, o que é que isso diz sobre a integridade dos mídia? E não se trata apenas de jornalismo. Trata-se da forma como as instituições se protegem à custa dos indivíduos. Diana era uma pessoa vulnerável e isolada, que enfrentava uma das organizações de comunicação social mais poderosas do mundo. Ela nunca teve uma oportunidade. Quantas outras pessoas foram esmagadas por instituições que decidiram que a sua reputação importava mais do que a verdade? Quantas outras histórias foram enterradas, encobertas, distorcidas? Por que era mais conveniente do que ser honesto? O paralelo de Harry. Há uma dolorosa ironia em tudo isto. O príncipe Harry, filho mais novo de Diana, passou os últimos anos a falar sobre a sua difícil relação com os mídia. Processou jornais, deu entrevistas bombásticas e escreveu um livro de memórias detalhando as suas dificuldades. E muita gente tem criticado o Harry. Dizem que é demasiado sensível, demasiado zangado e demasiado propenso a culpar a comunicação social pelos seus problemas. Compararam-no desfavoravelmente a William, que parece lidar com a pressão dos mídia com mais elegância. Mas eis o que estes críticos não percebem. Harry viu o que aconteceu à sua mãe. Viu como os media a manipularam, a enganaram e depois a culpou pelas consequências. Tinha 12 anos quando Diana morreu, e passou toda a sua vida adulta a debater-se com a questão de saber se os mídia mataram a sua mãe. Ora, com estas novas provas, com a confirmação de quão extensivamente Diana foi enganada, as preocupações de Harry não parecem assim tão paranoicas. Pois não? A sua raiva da imprensa não parece assim tão irracional. A sua determinação em proteger a sua própria família da manipulação dos mídia faz todo o sentido. A lição aqui não é que Harry deva ser mais parecido com William. A questão é que ambos os irmãos estão a lidar com um trauma insuportável de formas diferentes. William canaliza a sua dor para a investigação e para a procura de responsabilização. Harry canaliza-a para a proteção e o distanciamento. Ambas as respostas são válidas. Ambas as respostas são compreensíveis. E ambos os irmãos merecem algo melhor do que aquilo que foi feito à mãe. Então, como seria a justiça agora? A Diana partiu. Não podemos desfazer o que lhe foi feito. Mas podemos garantir que há consequências e que isso nunca mais acontece.
Em primeiro lugar, Martin Bashir deve ser processado por falsificação. O facto de estar a viver nos Estados Unidos não deve protegê-lo da responsabilização. O governo britânico deve solicitar a sua extradição e ele deve ser julgado pelo que fez. Em segundo lugar, os executivos da BBC que participaram no encobrimento devem ser responsabilizados. Isto pode significar acusações criminais por má conduta em cargo público. No mínimo, deveria significar o fim das suas carreiras e o reconhecimento público do que fizeram. Em terceiro lugar, a BBC deve suportar as consequências financeiras. O espólio de Diana, 2 seus filhos, do seu irmão. Todos eles deveriam ter direito a uma indemnização significativa pelos danos causados pelas ações da BBC. E estes danos devem ser cobertos pelos fundos corporativos da BBC e não pela taxa de licenciamento pública. Em quarto lugar, é necessária uma reforma sistêmica. O processo interno de queixas da BBC falhou claramente. É necessário haver um órgão independente com poder real para investigar a má conduta jornalística e impor consequências. A autorregulação não está a funcionar. E, por fim, é necessário um relato público completo do sucedido. Não se trata de mais uma investigação interna controlada pela BBC. Trata-se de uma investigação pública independente com poder para exigir depoimentos e apresentação de documentos. O povo britânico merece saber toda a verdade sobre o que fez uma das suas instituições mais fiáveis. Conclusão. Voltamos ao ponto de partida. A princesa Anna, em lágrimas, ao ver as provas do que fizeram a Diana. William, reunindo uma equipa para obter respostas que deveriam ter sido dadas há décadas. Harry, lutando para proteger a sua própria família das mesmas forças que destruíram a sua mãe. E a própria Diana, desaparecida há quase 30 anos, mas ainda no centro de questionamentos sobre a verdade, o engano e a responsabilidade. As provas de ADN, as provas forenses das falsificações, as mentiras documentadas, o encobrimento confirmado, revelaram finalmente o último segredo de Diana. Não que ela fosse paranoica, não que ela fosse instável, não que ela fizesse más escolhas. O segredo é que foi sistematicamente enganada por pessoas em quem deveria ter podido confiar, e depois culpada pelas consequências desse engano. Gostamos de nos lembrar de Diana como a princesa do povo, como a mulher que trouxe calor e humanidade à família real. E ela era tudo isso, mas foi também vítima da crueldade institucional, sobre a manipulação dos mídia, sobre homens que decidiram que a ascensão na carreira era mais importante do que o bem-estar dela. A questão agora é: o que faremos em relação a isso? Exigiremos responsabilização? Lutaremos por mudanças sistêmicas? Garantiremos que isto nunca acontece a mais ninguém? Ou simplesmente passaremos para o próximo escândalo da realeza? A próxima polêmica na comunicação social? A próxima história que capta a nossa atenção por um instante e depois desaparece? As lágrimas que a princesa Anna derramou não foram apenas por Diana. Eram para todos nós. Para aquilo que perdemos quando permitimos que o engano triunfasse sobre a verdade. É hora de corrigir isso. Se achou esta investigação tão perturbadora como eu, preciso que faça alguma coisa. Não se limite a ver este vídeo e siga em frente. Partilhe-o. Deixe o seu comentário abaixo. Vamos iniciar uma conversa sobre responsabilidade institucional e ética nos mídia. Subscreva o canal se ainda não o fez. Porque vamos continuar a acompanhar esta história. A equipa de Williams ainda está a investigar. Mais revelações estão para vir. Mais pessoas serão responsabilizadas, e nós cá estaremos para noticiar tudo. E, mais importante ainda, da próxima vez que consumir notícias de qualquer fonte, mesmo das instituições mais fidedignas, lembre-se de Diana. Lembre-se que a reputação não garante a verdade. Lembre-se que temos a responsabilidade de questionar, verificar e exigir mais. O legado de Diana não se deve resumir apenas a trabalho de caridade, moda e afeto. Deverá também abordar a importância da verdade, o perigo da decepção institucional e a coragem necessária para enfrentar organizações poderosas que abusam da confiança depositada em nós. Obrigado por assistir. Obrigado por se preocupar. E obrigada por ajudarem a garantir que o que aconteceu à princesa Diana nunca acontece a mais ninguém. Justiça para Diana. Verdade para todos nós.